trabalhador externo, então não vai receber. Contudo, imagine que esse motorista tenha que passar pela empresa todos os dias para pegar o caminhão. E depois, no final do seu trabalho, tenha que deixar o caminhão lá na empresa. O empregador teve plenas condições de verificar quantas horas aquele empregado trabalhou. E mais, ainda que esse empregado não fosse obrigado a deixar o caminhão na empresa, pudesse ir com o caminhão para a sua casa, ainda assim ele pode ser elegível ao recebimento de horas extras. Como? Se o empregador traça uma rota definida para aquele empregado, há alguns que entendem não caracterizado o artigo 62, ou seja, este empregado terá direito de receber horas extras. Por quê? Se você traçou a rota a ser percorrida por aquele empregado, isso vira um princípio da física. Se eu sei a distância que ele irá percorrer, e sei porque tracei a rota, se eu sei a distância que ele irá percorrer, e sei a velocidade média que ele irá trafegar, eu calculo o tempo. Sabendo a distância e sabendo a velocidade, eu sei o tempo. E se eu consigo controlar o tempo, eu terei que pagar as horas que excederem a 8ª diária, como se fossem horas extras. Ainda com relação ao motorista de caminhão, cuidado, porque a jurisprudência do TST vem entendendo que o tacógrafo, por si só, não implica dizer que o empregador estava controlando a jornada. Para quem não sabe, tacógrafo é um disco que fica no caminhão e nesse disco é marcada a movimentação. Então você, analisando um disco de tacógrafo, você consegue verificar se estava em movimento, se parou, quanto tempo parou. Então a análise do tacógrafo poderia levar à conclusão de que havia um controle indireto de jornada. Mas o TST entende que não. O tacógrafo, por si só, sem outros elementos, não implica dizer que havia um controle de jornada, até porque a instalação do tacógrafo no caminhão é uma obrigação decorrente das leis de trânsito. Quer dizer que, se eu instalei o tacógrafo no caminhão, eu, empregador, o fiz porque precisava cumprir a lei. Não o fiz com o intuito de controlar o horário. Então, só o tacógrafo não vai ser suficiente para ser meio de controle de jornada. Mas esse é só o primeiro grupo. Eu disse que eram 2 grupos de trabalhadores. O segundo grupo se chama exercente de cargo de gestão. Exercente de cargo de gestão. Então, o primeiro grupo, trabalhador externo. Segundo grupo, exercente de cargo de gestão. O que quer dizer exercente de cargo de gestão? Segundo os estudiosos do direito do trabalho, o exercente de cargo de gestão é aquele empregado que se substitui ao empregador nas importantes decisões do cotidiano da empresa. Ou seja, ele age como se fosse dono do negócio. Tamanho é o poder que ele tem em suas mãos. Então, ele poderia, por exemplo, admitir empregados, demiti-los, puni-los, sem pedir ordem para ninguém. Ele teria autonomia para a prática desses atos, exercendo, portanto, a gestão. Tome cuidado, porque a simples nomenclatura dada àquele cargo não é suficiente para a caracterização do exercício de cargo de gestão. Explico. Muitas pessoas acham que porque o empregado foi contratado com o rótulo de gerente, ele não tem direito de receber horas extras. O legislador não está preocupado com o nome empregado ao cargo, até porque no artigo 62 da CLT fala-se em gerente, chefia. Então, se ele é chefe, se ele é superintendente, se ele é diretor, se ele é gerente, se ele é supervisor, é absolutamente irrelevante. O que interessa para o direito do trabalho, para inserir esse empregado ou não no artigo 62,
é o chamado exercício do cargo de gestão, independentemente do nome dado ao cargo ocupado por aquele empregado. Se eu fui contratado como gerente, mas não tenho essa gestão, eu tenho o direito de receber horas extras. Esses são os dois grupos de trabalhadores inseridos no artigo 62 da CLT que não recebem horas extras. O nosso terceiro assunto diz respeito aos intervalos de descanso. Vamos abordar aqui os mais importantes deles, começando com o intervalo interjornadas. Interjornadas, não confundir com intrajornada. Interjornadas quer dizer entre duas jornadas, entre 2 dias de trabalho. Eu trabalhei na segunda-feira. Do horário que eu saí na segunda-feira até o horário que eu irei voltar a trabalhar na terça-feira, deverá haver um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, entre 2 jornadas de trabalho, haverá ou deverá haver um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Se esse intervalo for desrespeitado, o empregado terá direito de receber, como se fossem horas extras, o período que foi desrespeitado. Exemplo: se entre a jornada de trabalho da segunda e a jornada de trabalho da terça-feira, esse empregado teve um intervalo interjornadas de 10 horas e não 11, que a lei determina, este empregado terá o direito de receber 1 hora extra, ainda que tenha trabalhado 8 horas na segunda e 8 na terça, pelo simples fato de ter sido descumprido o intervalo mínimo de 11 horas. Além do intervalo interjornadas, nós temos o intervalo intrajornada. Intrajornada quer dizer dentro da mesma jornada e não entre 2 jornadas. Dentro da mesma jornada é o intervalo que você tem, segundo a CLT, para repouso ou alimentação. Na verdade, é um tropeço do legislador, porque pelo texto da lei parece que ou você repousa ou você se alimenta, não poderia fazer os dois. Mas é evidente que esse intervalo que você tem no meio da sua jornada serve para você descansar e para você fazer a sua alimentação. O nome é intrajornada. Qual é o tempo que eu tenho para repousar e fazer minha alimentação? De quanto tempo é o intervalo intrajornada? Depende da sua carga horária. Depende de quantas horas você trabalha. Aqueles empregados que trabalham até 4 horas por dia não possuem qualquer intervalo intrajornada. Aliás, bom senso, você não precisa parar para comer trabalhando 4 horas. Que nenhum nutricionista esteja me ouvindo, porque nutricionista diz que tem que comer de 3 em 3 horas, mas não há problema, leve uma barrinha de cereais. Mas não precisa parar para fazer sua refeição se a sua jornada é de 4 horas. Se você trabalha mais do que 4 horas por dia, mas não passa de 6, você terá um intervalo intrajornada de 15 minutos. 15 minutos. Se você trabalha mais do que 6, que é o que de ordinário acontece, você terá direito ao intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. O desrespeito a esse intervalo mínimo de 1 hora, nesta situação, implica no pagamento do intervalo com adicional de 50%, como se fossem horas extras. Contudo, existe uma situação em que é possível o empregado, ainda que trabalhando mais do que 6 horas, ter um intervalo intrajornada inferior a 1 hora. A CLT
traz